O caso recente de bullying em Pitangueiras com um aluno esfaqueado reacende o alerta sobre o que deve ser feito para evitar esse tipo de prática nas escolas. Especialistas destacam os sinais comportamentais que a vítima apresenta. Quem sofre bullying apresenta sinais. Dentro das mudanças comportamentais, o que é interessante professores e famílias se atentarem nos jovens? Isolamento, a dificuldade de se relacionar, nos ambientes de intervalo, recreio, essa criança, adolescente não fica com outras pessoas ou fica muito isolado. Dificuldade, mudança no apetite da criança, mudança no sono, evasão escolar, falta, insegurança, agressividade. E a agressividade ela pode acontecer de forma muito sutil, em palavras. O isolamento social, é importante que a família e a escola gerenciem e fiscalizem redes sociais de crianças e adolescentes, porque a exposição às redes sociais pode gerar uma sensação, principalmente para o agressor, de invisibilidade, ou seja, eu vou agredir e ninguém está vendo, eu estou protegido pelo anonimato. E isso é importante porque a escola ela precisa intervir conscientizando. Responsabilidade da escola e da família. Tomamos como exemplo o caso recente do aluno de 17 anos de Pitangueiras, que levou golpes de canivete de outro estudante dentro de uma escola estadual. O crime teria sido motivado por bullying, praticado em um perfil falso nas redes sociais. As postagens contra o adolescente perseguido tinham cunho sexual. A família do jovem provocado sabia do caso e disse que ele pediu ajuda à direção da escola para acabar com as publicações. A instituição garante que já atuava nessa situação. É de suma importância que o espaço escolar esteja preparado para situações como essa, tanto na prevenção como na atuação. No caso de Pitangueiras, nós sabemos, que foi procurado a escola, nós sabemos que foi feito o apontamento. Então, quando situações de bullying são apontadas, nós esperamos sim que tenha o trabalho mais assertivo com os dois lados. O ambiente familiar também ele é de suma importância, porque ele tem que acolher essa pessoa e entender, principalmente, o sentimento que ali está envolto. Nós temos que validar o sentimento do outro, porque às vezes é comum falarmos assim, deixa para lá, não tem problema, ignora. Às vezes o que é pequeno para mim já está grande no outro, e muitas vezes o jovem, a criança, ele não sabe gerir todas essas emoções que eles estão sentindo. Então nós temos que fazer um trabalho que ele é pleno. Difícil entender o lado do que motiva a prática do bullying, porque grande parte das vezes não tem uma razão específica para a escolha da vítima. O bullying ele é um comportamento de intimidação para mérito de constrangimento. Ele é um comportamento que ele pode sempre partir do princípio de violência e agressividade, dispersada na direção de uma parte que está fragilizada, que está exposta, e muitas vezes ele não tem uma motivação, então nem sempre ele tem um comportamento de vingança por trás ou de reatividade. O bullying ele é motivado apenas pelo interesse de uma parte em oprimir, constranger e gerar uma relação de poder, gerar uma relação de abuso. Ele pode acontecer de diversas formas, ele pode ser abuso físico, psicológico, moral, ele pode ser o cyberbullying e até mesmo sexual. É um abuso e ataque que podem deixar marcas para toda a vida, principalmente se a vítima for criança em fase de desenvolvimento da personalidade ou adolescente. Quando nós falamos do dano, vamos pensar no emocional, num primeiro momento. Então, ele causa baixa estima, ele causa angústia, ansiedade, depreciação. Quando eu penso em aspectos psicológicos, quando ele vai além, que essa pessoa não consegue lidar com essa situação e entra em sofrimento, eu posso ter casos mais graves, realmente, de desenvolvimento de algumas doenças em termos de saúde mental. Hoje nós temos muitos jovens acometidos por quadros de ansiedade, de depressão, muitas vezes causados por situações
que estão ali presentes no seu dia a dia e ele não está conseguindo lidar, não está conseguindo gerenciar com essas emoções, né? E isto pensando para fins, né, individuais no sentido emocional e psicológico, mas o bullying também ele vai gerar outras repercussões, né? Que pode ser, por exemplo, um prejuízo físico, né? Que pode ser um prejuízo de cunho moral, social e não somente emocional. A prática de bullying é crime sob pena de multa. A situação pode ficar mais grave se for realizada por computadores, redes sociais, aplicativos, jogos online ou por outro meio digital. Aí a pena pode ser de 2 a 4 anos de prisão. Não é porque é menor de idade, porque grande parte das vezes que acontece são menores de idade, sujeitos à informação, existe a retenção na casa-lar. E por isso que é importante a escola não se sentir sozinha para atuar sobre o bullying, como, por exemplo, fazer parcerias com a OAB. Tem o projeto OAB Vai à Escola, em que pessoas vêm conscientizar e formar socialmente os adolescentes sobre o que é crime e o que eles não deveriam estar fazendo. É assim que a gente conscientiza e tem que ser um trabalho contínuo. Não é um único evento pelo ano, não é uma única palestra, uma única dinâmica, é o ano todo. Precisam ter diferentes estratégias para conscientizar e sinalizar que sim, bullying é crime, independente da sua idade, você está sujeito à reclusão social. Tratar sobre o bullying não é somente ter datas para palestras, panfletos, folders, isso é muito importante, mas é se criar uma cultura, né, de empatia, de respeito, de diversidade, né? É olhar para aquele estudante e perceber, de fato, se algo está acontecendo, né? E quais medidas, enquanto escola, eu posso tomar. E para as famílias, principalmente, né? Não diminua o sentimento do seu filho. Então, quando vem um relato, na escola aconteceu isso, me falaram isso ou aquilo, escute, acolha esta pessoa e também, se necessário, procure coordenadores, a direção, né? Porque o bullying ele pode sim trazer danos permanentes a esse jovem, a essa criança. E, se necessário, também a procura de um profissional especializado para trabalhar nessas questões, né, psicoeducativas, na questão socioemocional. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O jovem esfaqueado na escola já recebeu alta. Vamos seguir falando, gente, sobre esse assunto, né, esses casos terríveis aí de bullying que acontecem nas escolas. A Anita Carvalho, psicopedagoga, está com a gente ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo. Anita, a gente começa essa entrevista perguntando, então, como combater o bullying. Na prática, a gente sabe que não é uma missão fácil, né? Como fazer, então? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Como as profissionais antes de mim já falaram, na verdade é um conjunto de ações que precisam ser tomadas. Eu achei muito interessante o que essa profissional falou por último, que nós não podemos criar apenas momentos onde nós vamos falar sobre bullying, expor o bullying. Não, nós temos que ter o bullying, o tema bullying, dentro de toda a grade curricular. Né? Porque aí sim nós vamos conseguir estar estabelecendo uma cultura aonde nós vamos estar mostrando o que é o bullying e o tão prejudicial que acontecem os bullying, o quanto é prejudicial para as crianças e ao longo do seu desenvolvimento também, porque realmente ele traumatiza e não só isso, né? O seu desenvolvimento total, de até mesmo do aprendizado acadêmico, ele fica comprometido. Anita, qual que é o papel, a responsabilidade da escola e da família nesse contexto? Na verdade, é uma parceria. Tá? A gente vê assim, a escola ela tem a sua responsabilidade desde que o assunto chegue até ela. Então, quando o pai ou uma mãe, né, mesmo a criança, se ela tem essa proximidade do professor e relata, ou se o professor ou qualquer profissional de dentro da escola consegue observar que a criança está sofrendo bullying, então ela tem sim, se for um professor, comunicar a coordenação, esta vai verificar o que está realmente acontecendo, vai chamar os pais e aí
Se o caso for algo até mais grave e fora extrapolar, precisa ser feito um boletim de ocorrência na delegacia, porque bullying é crime. E se estiver acontecendo dentro da escola, o profissional da escola, ele tem que salvaguardar a escola e a criança. Porque a vítima do bullying, no final, ela acaba sendo o agressor. Né? Então, olha como é contraditório essa situação. Então, ela precisa ser, sim, muito bem analisada e a escola ela tem que estar muito atenta a isso. E quem pratica o bullying, Anita, como olhar para esse outro lado? Então, nós temos esses dois lados. Normalmente, quem pratica o bullying também é uma criança ou um jovem que necessita de um apoio, assim, fazer uma investigação do que ele está vivendo, o que está acontecendo, do porquê ele está direcionando a potencialidade dele, a habilidade, a inteligência para esse lado, né? Porque ele está praticando algo que é um crime e que precisa ser descoberto o que está acontecendo. Então, nós temos que verificar aquele que está sofrendo bullying e verificar o agressor também, porque ele também é alguém que precisa de uma ajuda. Anita Carvalho, psicopedagoga, agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez no Jornal da Clube, nos ajudando a esclarecer esses fatos aí. Um abraço e até mais, Anita. Obrigada.